do Cordeiro com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados, abra o Santo Livro em Gálatas, capítulo de número 6. E vamos finalizar a epístola aos Gálatas. Glória a Deus por isso. Gálatas, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Tenha vontade, amados, em nome de Jesus Cristo, para ganharmos tempo. Deixa eu ler o 9 também, porque é uma palavra de encorajamento, principalmente no tempo que se chama hoje. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo encoraja nós não nos cansarmos de fazer o que é certo. Tem uma frase de Martin Luther King que ele diz assim: sempre é tempo de fazer o que é certo. Sempre é tempo de fazer o que é certo. Amados, nós vimos na última oportunidade que o apóstolo Paulo, quando ele entra no capítulo de número 5 da carta aos Gálatas, ele entra aqui de fato fazendo as aplicações práticas da vida cristã, após ele fazer a exposição do genuíno evangelho, que não é baseado, fundamentado nas obras da lei, mas na fé em Cristo, naquilo que Cristo realizou na cruz, e aquele que nele crer tem a vida eterna. E não é mais necessário nenhuma reprimenda, nenhuma emenda parlamentar, nenhum tipo de ligação com a lei mosaica, principalmente que estava inserida naquele contexto ali, a circuncisão. Se intrometeram pessoas no meio da comunidade cristã e começaram a observar a liberdade cristã que eles tinham em Cristo. E quando esses que se infiltraram começaram a inquietar, ou seja, tirar a paz, o conforto, a liberdade, a confiança da fé, isso foi perceptível, e eles falaram: vocês são salvos? Sim. Vocês creram em Cristo? Sim. Vocês vão ter a vida eterna? Sim. Mas vocês já circuncidaram? Não. Então vocês não são salvos ainda. É necessário circuncidar para ter a vida eterna. E eles começaram a ingressar de maneira que Paulo fica estupefato. Ele diz: eu maravilho-me que tão depressa vocês decaíram da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. O qual não é outro. E não pode salvar. Esse evangelho não pode salvar. Qual é o evangelho? O evangelho das obras. O evangelho do que eu faço para ser, não porque sou. E por que sou? Porque Cristo me fez ser. Porque eu não era.
Então agora, em Cristo, sim, eu sou. E não porque faço, mas porque eu sou, isso faço. E não esperando alcançar, porque já alcancei pela fé. Então é isso que é o Evangelho. Irmão, olha só, Efésios diz, não é que ele nos fará, ele nos colocou assentado, está escrito assim, nos lugares celestiais. Ah, pastor, então já estamos lá? Não, não estamos lá. Mas o que ele está a dizer é, a confiança da salvação, da fé em Cristo, fez com que ele nos colocasse num lugar celestial. Porque onde nós estávamos? Num lugar de condenação. Nós não estávamos. Qual era o nosso estado? De caído, destruído, pecaminosos, promíscuos, levianos, amados. Inimigos de Deus, era o nosso estado. Agora em Cristo nós estamos assentados. Assentado fala de quê? De um estado, de uma segurança, de um conforto. Colossenses diz que ele nos tirou, não é que ele vai nos tirar, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha isso, é o Evangelho. Aí ele diz, em quem temos a redenção, pelo seu sangue. Então Cristo ele nos tirou. Com isso, ele nos dá liberdade, mas nós não podemos utilizar-se, apropriar-se da liberdade para dar ocasião à carne. Aí ele diz no 5, então, andai em espírito. Andem no espírito. Se vocês andarem no espírito, vocês não vão cumprir a concupiscência da carne, porque ela ainda está aí. Ela ainda habita aí. Se eu não me engano, como é que é o nome dele, Senhor? Para me dar os créditos ao homem, ao grande homem de Deus. Mas ele dizia assim, se eu não me engano, Martinho Lutero, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu percebi que o maldito sabe nadar. Como quem diz, o miserável antigo homem, invariavelmente, ele quer botar a cara para fora, ele quer aparecer novamente. Então, se nós não andarmos no Espírito, nós vamos cumprir a concupiscência da carne, porque a nossa carne, ela está aqui, nesse plano. Ela ainda não foi transformada, glorificada. Isso significa que nós estamos no quê? No processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Deus é santo. Nós estamos no processo de santidade, para sermos santos. Note como é que o Evangelho é tão lindo, amado, que invariavelmente em outros aspectos da Escritura, em outros textos, que Paulo já nos chama de santos, aos santos de Éfeso, aos santos de Colossos. Por que ele fala isso? Que nós fomos separados, mas ainda não estamos nesse processo pleno de santidade. E ele nos convoca a vivermos isso com muita maturidade. Para isso, andemos no Espírito, para não cumprirmos a concupiscência da carne. Por quê? Ele diz que há uma guerra, um litígio. Irmãos, sejamos sinceros conosco, Eduardo. Eu não sei se em algum momento da sua vida você ficou nessa corda bamba da fé, vamos colocar assim, em que em algum momento ou por alguma circunstância alguém te fecha, a tua mulher te irrita, teu filho te tira do sério, o seu patrão fica te incomodando, contendas, fofocas, picuinhas, provocações, faz com que a sua natureza atâmica brote para fora. Quem nunca andou nessa corda bamba aí, irmão? De um dia saindo na cara de André, gente, que chega na cara de André. Olha, fez a cara igual de miliciano. Como quem diz, esses passageiros malditos, eu jogo esse ônibus nesse rio e pulo fora. Irmão, nós somos
Nós somos tentados. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação configura-se o pecado ali. Ser tentado, todos nós, sem exceção. O pastor mais santo, mais bíblico, mais canônico, aquele que ele é tentado. Billy Graham. Billy Graham ele foi enterrado até hoje. O único pastor americano a ser enterrado com honras presidenciais. Billy Graham. Ele foi conversar com um presidente americano de sua época. Então o FBI mapeou a vida de Billy Graham da cabeça ao pé. Não encontraram uma conta de luz atrasada. Nada! Perguntaram para a filha de Billy Graham: seu pai não tem um erro? Seu pai não tem um pecado? Me fala. Ele tem que ter alguma coisa. A filha de Billy Graham, olha a resposta da filha dele. Olha isso, gente, olha aonde essa menina chegou e o nível que esse cara andou de integridade com Deus. Ela disse assim: eu só acredito que meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Tem noção do que é isso? Parece até que é um texto bíblico a fala dessa menina. Eu só acredito que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Porque senão eu não acreditava que meu pai é pecador. O que ela queria dizer? Até hoje na minha existência eu não encontrei uma falha no caráter do meu pai. Eu falei, gente. Perguntaram para ele: Billy Graham, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele é exato. Qual é o seu pecado? Qual é a sua tentação? Se eu não me engano, Billy Graham disse: eu tive e tenho muitos problemas com mulheres. O quê? Sim, eu sou tentado por mulher. Billy Graham, como assim? Mas nunca foi descoberto uma traição, uma infidelidade, um olhar, uma ligação, uma conversa, um diálogo, nada. Sim, eu disse que eu sou tentado. Eu nunca cedi a essas tentações. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei o que ele fez por mim. E por amor a ele, eu mantenho a minha fidelidade, porque ele é fiel. Olha que homem, amado. Falei, rapaz. Então, a nossa natureza que está nesse processo, amado. Eu lembro que certa feita, nosso pastor, acho que ele pregou ou ensinou em Gálatas, e ele utilizou esse exemplo de que a carne e o espírito, como dois animais que são alimentados, quem nós alimentarmos será esse que vai dominar sobre o outro. Se nós alimentarmos mais a carne vai dominar o espírito. Se nós alimentarmos mais o espírito vai dominar sobre a carne. Então, quando o apóstolo diz, ande no Espírito, aqui, basicamente nesse texto aqui, ande no fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, ou seja, o domínio próprio. Ande nisso e você não vai cumprir o que está em cima. Se eu tiver amor, amado, eu me prostituo? Não vou. Se eu tiver amor a Deus, me amar e amar o meu próximo, eu vou cometer um adultério? Não vou. Se eu amo, eu vou cometer impureza? Não vou. Lascívio? Não vou. Idolatria? Não. Porque eu só tenho um único Deus, então eu não vou fazer. Então, tudo se fundamenta no andar no Espírito, na obediência, por ser guiado pelo Espírito. E a questão é, amado, a quem nós temos alimentado mais? A quem nós temos alimentado
Mas porque a tentação vai acontecer. E lembre, Deus disse, está escrito na sua palavra, ele perguntou a Satanás, de onde veio? De Marte, Plutão, Saturno, Netuno, dos anéis galácticos. Não! De onde veio? De rodear a terra e passear por ela. Viste você algo, não? Claro que eu vi. Então Satanás, ele está aí, mano, perambulando. Seus demônios estão aí, perambulando, nos observando, para ver se nós vamos pisar em falso. E no ato de nós pisarmos em falso, abrirmos uma legalidade, ele entrará. Por exemplo, eu vi uma nova gíria agora que está rodando aqui dentro da lagoa, respira errado para tu ver. Respira errado para tu ver, se você não. Então, Satanás é mais ou menos isso. Respira errado, mano, para ver que ele é um ser legalista. Qual é a legalidade que ele quer? Pecado. Se ele encontrar a brecha do pecado, ele entrará. E Deus, entre aspas, não vai poder fazer nada. Porque Satanás é um ser legalista. Aí Paulo lista uma lista que não é fechada de inúmeros pecados, nos quais nós vemos aqui, falamos na última oportunidade, que são pecados explícitos, pecados nocivos de maneira grotesca, que são muito claros e óbvios de ver, e outros pecados que são camuflados, ocultos, subjetivos, sutis, que começa como uma semente na terra. Ninguém vê a semente, mas daqui a pouco aquela semente ela começa a eclodir na terra, porque ela está sendo nutrida, alimentada, e ela começa a botar sua cara para fora. Mas no momento ela é até inofensiva, né? Nossa, uma plantinha, mas está lá, está crescendo. Daqui a pouco um tronco, vai pegando corpo, estrutura, galhos, folhas, daqui a pouco os frutos. Que frutos são esses? Os pecados. Por isso que Gálatas não, Hebreus, se você for bom de endereço, e se você achar primeiro que eu, você me ajuda, que esse texto veio na mente, mas não lembro a referência, que ele diz assim, tende cuidado que nenhuma raiz de amargura brote no vosso coração e te prive da graça. Se eu não me engano, é Hebreus 12. Deixa eu ver, vocês são bíblicos, vocês vão me ajudar. Eu acredito que é Hebreus 12. Lá. Como é que eu estou bom de Bíblia? 12, 15, não é isso? Então nos ajude aí, Marcelo, por favor. Leia o 14, Marcelo, por favor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Aí, ó, aqui, só um momento, Marcelo. Aqui é a chave da interpretação, ó. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí eu faço pergunta para o texto. Como que eu sigo a paz com todos e o nível de santificação da qual, se eu não tiver, eu não vou ver o Senhor? O seguinte texto me responde. Aí, vai no 15, Marcelo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Opa! Então, como que eu ando em paz com todos e no nível de santificação na qual, se eu não tiver, eu não vejo o Senhor? Tendo cuidado de que ninguém me prive dessa graça, ou seja, ninguém me tire do meu eixo de equilíbrio, do meu domínio próprio, da minha temperança, do meu nível de intimidade com Deus, do meu amor com Deus e com as pessoas, da minha expressão de alegria e de paz. Eu não posso deixar que ninguém arranque isso de mim, me prive dessa graça. Aí ele diz, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, ou seja, alguém vai semear isso. Alguém vai tentar semear isso em nós para quê? Para nos privar da graça. E a graça, amado, é o favor que nós não merecemos. Se não tiver a graça, não tem salvação. Então o perigo desse texto é alguém me privar. Ele semeia a semente, ele diz, e nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. É mais ou menos a gente ficar magoado, né? Ficar magoado.
amargurado. Irmãos, há situações em nossas vidas em que nós achamos que estamos curados e tratados. Eu fui dar uma assistência segunda-feira em que a circunstância já havia décadas, mas estava lá. E quando foi tocado naquilo dali, parece que aquele evento, ele se manifestou exatamente naquele momento ali. E fora tratado uma manifestação de cura, de perdão, de graça. Mas ali parece que eu entendi o choro de Pedro, que todos ouviram. Que a pessoa chorou de uma maneira que ela precisava se libertar daquilo ali. Raízes de amargura. Mas já não era mais uma semente não, irmão. Era uma árvore gigantesca da Amazônia. Porque às vezes a pessoa nem sabe que aquilo está ali. Não sabe que está. Sem querer. Não sabia que estava. Não sabia que estava. Não tem entendimento e tudo. E aí você vai conversando, você vai se aprofundando, você vai entrando, até você achar. E quando acha, aí está lá. Aí não liberou o perdão, de fato não tratou a questão, aquela questão pensou que foi, mas não foi, e estava ali, e estava privando da graça. Aí que veio o canceler. Inúmeras situações enfermas. Então, amados, cuidado. Ande no Espírito, como a Bíblia nos orienta. Aí o apóstolo Paulo, ensinando os Gálatas, ele diz, olha só, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A única forma é, deixe esse homem crucificado, o velho homem crucificado, junto com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aí ele está partindo para a questão relacional da igreja, para a mutualidade da vida cristã da igreja, que é muito complexa, sim ou não, amados? A vida de igreja é uma demanda árdua. Nós nos relacionarmos, nos amarmos, assim tal qual como também um casamento. Se une duas pessoas totalmente diferentes, geralmente culturas diferentes, conhecimentos diferentes, mas querem se unir no propósito, o amor. Mas o fato de deixar uma toalha em cima da mesa molhada, o fato de não fechar a tampa do vaso, a coisa já irrita. É miserável. É só tirar a toalha. O que ele não tira? Toda vez a mesma coisa. Aí eu falo, ele deixa. Eu tiro, ele continua. Aí fica naquela coisa ali. Aí você fica naquele exercício de resiliência. Eu não vou deixar ser dominado pela ira. Aí você fica assim. Então a vida de igreja, mano, também é mais ou menos isso. De nós nos aceitarmos em nossas diferenças, amarmos, mas se enxergarmos o erro, o equívoco, devemos tratar. E aqui no capítulo 6 ele entra nessa questão. Ele entra agora no núcleo da igreja, no cerne central da igreja. Ele tratou aqui no 5 da individualidade. Olha só, vocês não podem andar na carne, vocês têm que andar no espírito. Porque se vocês andarem na carne fora, vai afetar dentro. A vida que eu vivo fora daqui vai me afetar também aqui. Porque vocês me veem aqui por algumas horas. E eu vivo inúmeras horas fora daqui. Então a forma que eu vivo fora daqui, ela vai refletir aqui, positivamente ou negativamente. Por isso que eu devo andar no Espírito. Aí é por isso que no capítulo 6 ele começa a tratar da mutualidade, da coletividade, de como nos protegermos de nós não levedarmos a massa.
Nós não podemos levedar a massa. Então vamos entrar no capítulo de número 6, no versículo 1. Na versão King James diz assim, acredito que é a versão que eu coloquei aqui. Se for, você me confirma aí, tá, Márcio? Pátio, vocês têm a King James, acredito que outros irmãos também tenham. Irmãos, se alguém, olha isso aqui, mano, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, não a lei mosaica, mas a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? A lei do amor. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, isso aqui é um tapa, né? Nós somos assim, nós somos cobiçosos de queremos ser conhecidos por alguma função ou cargo. O que você é? Policial federal. O que você é? Sou deputado federal. O que você é? Sou prefeito. Hã? Já entra a soberba. Já, tá entendendo? Aí, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz aqui. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engane-se a si mesmo. O que nós somos? Nada. Pó e cinza. Que se o paletó fechar, mano, acabou. Acabou. O bicho come. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. E então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Também é uma ação moderna também, de ficar se comparando. Olha a vida dos outros e quer ficar, fulana sai, fulana tem, fulana compra, fulana não se come, fica se comparando. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Então, a grande questão é, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, é tipo assim, você viu algum irmão cometendo algum pecado e você pegou, você foi testemunha, como é que você age? Fala. A diferença daqui fala que eu posso levar a sua carga, mas eu tenho que levar o meu fardo por essa diferença. Vamos lá, boa pergunta. Pergunta do Márcio é que eu tenho que levar a carga, levar as cargas pesadas uns dos outros, mas eu levo o meu fardo. Fardo é meu, ok? Fardo é meu, a carga é sua, mas eu te ajudo a levar. Por que eu te ajudo a levar? Mas daquilo que eu levo por minha própria conta, que é o meu fardo, e eu levo a tua carga. A tua carga é eu te ajudar a ser um servo melhor, ser um cristão melhor. Como que eu te ajudo a ser um cristão melhor? Se eu te vejo numa condição de pecado, eu te ajudo a sair desse pecado. E qual é o meu fardo? É não se achar melhor do que você porque eu não pequei. Esse é o meu fardo. Irmão, se... Que é o orgulho que o irmão Isaías tinha falado. A soberba é tipo assim, não, eu sou melhor, nunca caí na adultério. Não, eu sou melhor, nunca peguei um dinheiro ilícito. O irmão caiu, olha, vou ajudar. Mas ajuda como? Com um olhar de soberba. Aí ele fala, não faça isso. Não faça isso. Ajude-lhe a carregar a carga dele e você sustenta o teu fardo. Qual? Não seja vencido pelo orgulho. Fala, Pá. Se eu ver um irmão pecando, se eu não comentar nada, deixar para lá, eu estou pecando junto com ele? Eu vi ele pecando, aí quer dizer, não falei nada, fingi que não vi. Aham. Eu estou pecando junto com ele. É Ezequiel que fala? Ezequiel que fala? Por favor, abre o texto. Primeiro ele está respondendo a pergunta dele, número 1. Oi? O número 1 de Gálatas está respondendo o que ele perguntou.
Vai dar continuidade no próprio versículo. A omissão, irmão Isaías, não é opção. Fingir que não vê não é opção. Ver nos dá a condição de que o Senhor quer nos utilizar como instrumento de cura para a vida daquela pessoa, de alguma maneira. Agora, eu me omiti, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz o quê? Comete pecado. Então, eu vendo meu irmão pecando e eu não fazendo nada, eu estou pecando junto com ele. E Ezequiel nos fala de uma maneira mais severa ainda. Quem achou pode ler, por favor. Pode ler. Vai começar no 17? Sim, dá referência para a galera aí que está nos assistindo, de repente queria anotar. Ezequiel 3,17. Ezequiel 3,17. A partir do 17. Tá. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. De tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da tua justiça e fizer maldade, e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Amém. Então, respondeu, Barão? Responde a questão da carga e do Fábio. Aí, irmão Isaías, o próprio texto de Gálatas, como disse o obreiro Fernando, ele nos dá aqui uma dica de como nós devemos fazer isso. Ezequiel nos fala que o sangue do tal, se essa pessoa morrer nesse estado, será requerido de nós. Por quê? Por causa da omissão. Omissão de socorro também é crime. Mas como nós devemos fazer isso? Aí ele diz: vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Aí é troca. Espírito de humildade. Todavia, aí ele diz, olha só, todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Levais as cargas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes, e não saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Então, quando eu vejo essa pessoa, irmãos, eu devo chegar nela com um espírito de humildade. Com humildade. Saber entrar. Saber falar. Saber colocar as palavras certas para que essa pessoa não seja ofendida. Porque ela já está mal. Se ela pecou, é porque ela já está mal. Ela não precisa mais ser pisada, humilhada. É a questão da mulher que foi pega em pleno ato de adultério. O que eles queriam fazer? Apedrejar aquela mulher. Sua imunda, prostituta, adúltera, você merece a morte. Aí Jesus, ué, calma aí. Quem de vós aqui que nunca pecou, que comece a tirar a pedra sobre ela? A Bíblia diz que por causa da consciência dos mais velhos, maturidade. Vós que sois espirituais. Não é velhice na carne, é maturidade no espírito. Vós que sois espirituais, deveis tratar o tal com espírito de mansidão. Larga a pedra. Larga a pedra, oferece a graça. Largar a pedra é o quê? É a lei. Larga a lei, oferece a graça. Oferece o perdão. Oferece o Evangelho de Cristo. Agora, eu devo chamar essa pessoa. Ela foi surpreendida. Ela foi pega em flagrante crime, ferindo a lei de Deus, o Evangelho de Cristo.
Então, nós devemos perceber que essa pessoa está correndo perigo. Vou dar algumas referências aqui, Hebreus 3, 13 e 14. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o pecado, Marcelo, ele tem a capacidade de nos enganar, Fernando, de como assim, pô, não tem nada a ver com o que você está fazendo, está tudo bem. Não, isso daí não ofende a lei de Deus. O problema é o nada a ver, né? É o tal do nada a ver, esse demônio do nada a ver. Então ele diz, olha só, permita-se ser exortado pelo outro. Note que aqui no ensinamento de Paulo, não é o ser exortado pelo pastor, é ser exortado pela sua comunidade. Porque tem gente que é assim, ele só aceita uma exortação, uma orientação se for pastor. Se não for irmã, não vale. Se não for irmão, não vale. Não, porque eu não reconheço autoridade nele, não reconheço autoridade nela, tem que ser o meu pastorzão, expulsador de demônio. Então a exortação é da coletividade cristã, do corpo de Cristo, daquele que viu a falha no irmão, como Ismael aqui já fez comigo, uma outra irmã já fez comigo. Todo mundo ouviu eu chamando o Rodolfo de lobisomem, mas só Ismael me chamou, atenção. Todo mundo, eu falei aqui de púlpito, amado. Ismael esperou quietinho, opa, o ouvido dele ouviu e falou, não soou bem essa palavra aí. O pior está sendo gravado. Entendeu? Não soou bem. Depois eu botei, mano. Ainda bem que eu fui exortar dentro da igreja, cheguei em casa e falei, opa, onde que foi? Cadê Jesus? Cadê? Eu fui lá e aí, Mael, pastor, tem um negócio para falar com o senhor, mas não sei como falar. Mas eu só falava, não. Tudo bem? Sim, pastor. Você orou pelo Rodolfo? Eu falei, amém, aniversário dele. Eu falei, amém, mano. Aí eu falei, já vem a bomba. Quando começa assim, já vem. Então, na hora que você chamou ele, eu sei que você conhece ele, você é amigo de infância, você chamou ele de lobisomem, pastor. Eu falei, gente. Eu falei, foi, mano? Então, pastor, o senhor falou aquilo que me fez um mal danado, que eu pensei, Jesus chamaria ele. Eu falei, não me chamava não, mano, chamava não. Eu dei lugar à carne. A palavra diz, já estava bom, mas aí ele vai na palavra. A palavra diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Eu falei, tá bom. Já estava. Mas só que for boa para promover a edificação e da graça dos que ouvem. Tá bom, pai. Tá bom. Então, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama quando? Hoje. Hoje. Se eu peguei meu irmão com falta hoje, é hoje que eu devo exortá-lo. Vi ele fazendo alguma coisa que contraria a palavra de Deus, é hoje que eu devo chamar a atenção. Por quê? Porque ele pode ser enganado pelo pecado. Aí o 14 de Hebreus 13 diz assim, 14 de Hebreus 3, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim. Então é tratar com o espírito de humildade, de mansidão. E agora vamos para uma outra referência aqui, que é o próprio Senhor Jesus nos ensinando. O próprio Senhor Jesus nos ensinando, e eu amo, e muitas pessoas amam, o versículo de número 20 de Mateus 18, de onde estiverem dois ou mais, no meu Deus, os seus faz. Mas qual é o contexto desse texto? A gente utiliza, né, para a presença de Deus no culto e tal, aquela coisa toda, e isso é bom e dá para aplicar. É aplicável assim, dessa maneira. Até uma repreenda, até um problema com os irmãos dentro da igreja. Entendeu? Então, o que o Senhor quer tratar não é isso, é outra coisa. O contexto do texto é que está tendo problema. Não é que está presença, glória, fogo, bola de fogo, não é nada disso. É problema, é pecado. Aí ele fala, se dois de vós concordar, se vocês conseguirem resgatar, aí ele está no meio de vocês.
Se não conseguir, ele não vai. Vamos lá? Como é que a gente trata o irmão que foi pego no flagrante pecado? Mateus 18. Isso aqui é muito comum, tá? Pastor, Oi? nessa questão que você estava citando do irmão Rodolfo, que você falou, uma das formas do inimigo tentar entrar com nada a ver era tentar colocar no seu coração de você, não foi com essa intenção que eu chamei, é um jeito carinhoso de eu falar com ele. Eu não aceitar. Né? Eu não aceitar a exaltação. Não, mas eu conheço o Rodolfo é meu amigo, meu irmão, tá doido, conhece ele há muito tempo. Eu queria expressar uma forma carinhosa, mas não tem outra forma não. Sim, tá. Entendeu? Mas é uma forma que pode tentar enganar a pessoa. Suplantar. Entendeu, amados? Mateus 18. Todos, amém? Amém. Versículo 15. Acho que a versão que eu coloquei aqui é King James. Olha isso aqui. O contexto de Gálatas é: se você surpreender seu irmão no pecado, cometendo qualquer pecado, depois vocês podem citar até exemplos aí. Até exemplos, ok? Mas aqui é se teu irmão pecar contra você. Ok? Se teu irmão pecar contra ti, vai, olha a maturidade, vai e em particular com ele converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Então o que Jesus está ensinando é o seguinte: teu irmão cometeu um pecado contra você, ele ofendeu você, ele magoou você, ele cometeu qualquer coisa que desapontou você, não guarde isso. O que eu faço? Vá até ele. Como que eu vou? Com espírito de humildade. Vós pessoas espirituais. Vós pessoas espirituais. Chama em particular e converse sobre a falta. Irmãos, sabe onde a gente falha muito? Eu digo isso aqui o tempo todo. Não é o que nós falamos, mas é como falamos. É o tom que utilizamos. É a forma como olhamos para a pessoa. É a forma como nós estamos colocando os nossos sentimentos para fora. Se é com humildade ou é com arrogância, com prepotência. Essa é a questão. Oi? Ironia, Com ironia, muitas das vezes. deboche, Um deboche, uns sentimentos que não provêm da graça. não pode fazer parte da nossa vida isso mais. Aí ele diz: se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, e quando você faz isso daí, você chega da maneira certa, você fala da maneira correta, o sentimento correto, e a pessoa não te dá atenção, você também percebe. Ela não te dá atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Então, qual é o ensinamento de Jesus? Olha só, você foi lá, ela não te aceitou, ela não deu crédito, ela ignorou a sua fala, ela não aceitou. Você fala: tá bom, irmão, amém, a gente conversa numa outra oportunidade. Você vai num outro membro da igreja e você conversa: irmão, olha só, aconteceu isso. Chama mais uma ou duas. É referência que a Bíblia dá. Irmãos, olha só, queria compartilhar com os irmãos o quê? Olha só, aconteceu isso com o irmão. Eu fui até o irmão, falei, expressei, cheguei, irmão, com humildade. Eu não gostei da forma com que ele se direcionou a mim, no ambiente de culto, na ceia. Não gostei. Fui até ele, falei, não aceitou. E eu quero fazer como a Bíblia diz: eu quero chegar mais uma vez até ele, com vocês como testemunha. E vou falar. E vamos ver como ele vai se comportar. Aí vai lá. Versículo 17. Se levou. Contudo, se ele recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Aí chega o conhecimento do pastor. Aí o pastor toma o conhecimento. No caso desse, não pode nem tomar a Santa Ceia, certo? O que está em pecado? Mas o pastor não sabe, o pastor sabe? O obreiro que está entregando a ceia sabe? Não sabe. Isso está escrito cada um na malícia e assim mesmo, né? Está entendendo, mano? Não sabe. Se eu não sei, como é que eu vou fazer? Eu sempre digo isso. Examine-se, pois, homem a si mesmo, para ver se está onde? Na fé. A pessoa tem que ter um batismo de consciência. Se ela está apta ou não. Dizei à igreja, então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano.
trata-o como pagão e publicano. Você dá a paz do Senhor para ímpio? Você dá a paz do Senhor para ímpio? Você dá a paz do Senhor para qualquer outra pessoa que é de outra religião? Não vou citar nem nomes aqui, mas não precisa. Você dá? Não, você dá a paz do Senhor para quem? Para quem é irmão em Cristo, não é? Você vai respeitar, você vai amar, você vai tratar, mas você não vai ter relações como irmão em Cristo mais. Isso envolve a ceia, isso envolve a paz do Senhor. Se eu não me engano, é em João. Essa situação é tão grave que João fala assim: não dá a paz, nem receba na tua casa. Não receba esse tipo de gente na tua casa. Que é ímpio, é pagão. Versículo 18: com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, a ligação espiritual está sendo rompida. Está sendo rompida. Uma vez vos digo, versículo 19: uma vez vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. E aí, irmão? É de coçar a cabeça, né? Não. Quem é, irmão, maduro, que é espiritual, tem que ajudar a levar a carga. Quantas vezes? Enquanto você estiver na vida com ele. Ah, então eu vou ser bobo? Não, claro que não. Jesus tinha dito lá em cima: considera como um pagão e um publicano. É ímpio. É ímpio. Agora, se eu pego essa pessoa e não faço nada, irmão, estou sendo conivente. Estou sendo conivente. Eu não posso ser. Por quê? Porque a lei da semeadura, ela é implacável. Uma hora vai chegar a fatura. Sim ou não? Tu passa o cartão bonitão. Vou nesse shopping, vou comprar essa roupa, vou nesse restaurante glamouroso, luxuoso, para lá. Quando foi jantar? R$500, passa aí. Quando foi essa roupa? R$1.000, passa aí. 30 dias chega o boleto, amado. Vai ter que pagar, senão não vai ficar sujo. O pecado é assim: o diabo dá um cartão sem limite, fala, passa, fica à vontade, pode levar. Não, paga agora não, não. No final você paga. Não, mas eu queria pagar, não, tem aqui, não. No final você paga. De não fugir da teu juro. Uma hora chega a fatura. Então o fato, oi? Tem crente que fala isso. Não, 5 anos caduca o negócio. Caduca não, no céu não caduca não. E esse negócio, como você fala no passado, tem que voltar. Tem que voltar. Tem que resolver. Né? Resolver, se puder resolver. Se puder resolver, tem que resolver. Então, vamos andar um pouquinho, versículo 6. Ele vai entrar nessa questão aqui. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui, no caso aqui, o pastor. Não vos negueis, não vos enganeis, perdão. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Porque semeia na carne, e da carne colherá a ruína. E o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, ou seja, a igreja. Então, Paulo aqui, quando ele está tratando da igreja, ele vai na questão pastoral, ele dá uma orientação à igreja de Gálatas na questão pastoral. Certamente houve a dúvida dos Gálatas: mas Paulo, e a nossa liderança espiritual, como é que a gente trata? Ele trabalha, não trabalha? Ele é integral, ele é meio integral? Como é que a gente faz? Olha só, se ele está orientando vocês na palavra,
ajude-o de alguma maneira, ajude de maneira material para com que ele possa se suprir as suas necessidades. Então ele trata essa questão. Referência bíblica, eu não vou ganhar muito tempo nisso. Referência bíblica, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 a 20, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 até o 12, Romanos capítulo 15, versículo 27, tá bom? São essas referências, algumas das referências ao pastor ser auxiliado pela congregação. Mas o que Paulo quer se ater é o seguinte, olha só, a lei da semeadura, ela é implacável. Se o homem semear na carne, da carne ele vai colher a corrupção. Se ele semear no Espírito, do Espírito a vida eterna, irmão, o meu arrepio na espinha é, não tem meio termo com Deus. Não tem. Note nos pecados que nós vemos na última oportunidade. Tem pecados ali muito subjetivos, inimizade. Tem gente que tem inimizade, mas não é muito expressivo isso, amado. Com outra pessoa. Não é como matar uma pessoa, um homicídio. Pá, matou, está ali a pessoa. O cadáver, o sangue, está lá. A prostituição, está lá o vídeo. Foi pego, em flagrante adultério, está lá. Mas uma inimizade, como é que vê? Como é que sabe? Porque está dentro. E a Bíblia diz que quem tem isso não vai herdar o reino de Deus. Como é que é, irmão? E aí? Vive dessa maneira? Ou trata a questão? Resolve a demanda? Ou vai viver no pecado achando que vai achar o céu, mas no final vai ser o inferno? Porque está escrito, irmão. Inimizade, porfia, emulações, facções. Está aqui, são coisas pequenas, subjetivas, mas estão aqui. Aqui. Aí Paulo fala, não se deixe enganar. Não ria da cara de Deus. Não faça zombaria do Senhor. Ele leva muito a sério isso. Ele leva muito a sério isso. Zacarias, capítulo 8, versículo 12 diz, haverá, portanto, uma rica semeadura. A videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas a seu tempo, e o céu derramará o orvalho necessário. E providenciarei todas as bênçãos como uma herança ao remanescente deste povo. Ou seja, não adianta. Se plantar no tempo certo, vai colher. Vai colher. Em Jó? Jó 34:11. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e lhe dá o que sua conduta merece. Repete, por favor. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que ele faz, e lhe dá o que a sua conduta merece. Dura a palavra, não é? Dura a palavra. Provérbios 20, versículo 4 diz assim: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Ou seja, o cara não quer trabalhar porque está frio, ok? Mas no final ele quer ter recompensa, não vai ter. A mesma coisa a pessoa está semeando contenda, semeando litígio, semeando isso tudo, e acha porque vai estar fazendo umas coisas boas aqui e acolá, Deus vai esquecer aquilo que foi feito lá, e não foi tratado e resolvido. Não vai, não vai. Ele diz, volta e resolve aquilo lá. Como é que ele fez com Jacó? Volta lá e resolve com teu irmão. Vai me matar. Resolve com ele lá. Resolve que eu serei contigo. Resolve o teu passado, que eu oriento e pavimento o teu futuro. Mas volta lá. Você enganou o cara. A carta de Filemão. Ele deu uma volta no seu patrão e se converteu. Estava lá na prisão do Paulo. Aí ele achando que Paulo ia ser conivente com o pecado dele. Ah, Paulo, meu patrão era um 7-1 danado, trambiqueiro, se descrente, agrega a igreja lá na casa dele, mas é um 7-1 danado, fica vendo zap, vê a mulher do Instagram, biquíni, negócio de fora, aquela coisa toda. Eu fiz mesmo, pequei, cometi. O quê? Não, você está errado.
Não pode ficar assim, você vai voltar. Não, vai voltar para ele. Eu vou escrever para ele aqui. Ele está errado, tá? Eu vou exortar ele e você. E tratou. Volta. Falou, recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Não faça a diferença. Recebe ele como se estivesse recebendo a mim. E se ele te der alguma coisa, eu vou te pagar, Paulo falou. Mas já tratou a questão. Mas, amado, o que nós devemos entender é: Deus dará a cada um segundo as suas obras. Quer seja boa, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14 fala: contudo, o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Romanos 14, 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se nós temos a consciência, amado, que tem coisas a serem resolvidas, tem que ser resolvido. Vai no particular com a pessoa, trata. Deu ruim, chama 2 testemunhas, trata. Deu ruim, vai até o pastor e esse pastor vai ir. Se ele conseguir, se a pessoa endurecer, considera como um pagão e um publicano. Se essa pessoa se render, ganhou o irmão. Mas vai da pessoa também. Vai da pessoa aceitar. Agora, saiba a pessoa que Deus vai retribuir ela segundo as obras dela. Eu fiz isso com uma pessoa e eu encontrei ele lá em Maria Helena. Eu fiquei surpreso quando eu vi. E ele veio me dar a paz do Senhor. Eu não dei a paz do Senhor para ele. E por infelicidade dele naquele dia, eu não queria pregar, eu não fui lá para pregar. Como eu não vou lá para pregar? Eu não gosto de pregar. Eu vou lá para ouvir, para meus irmãos. Mas me deram a oportunidade de pregar. Eu estava com a mensagem em Tito, porque a graça de Deus se é manifestada a todos os homens, trazendo salvação, mas nos ensinando a renunciar às impiedades, concupiscências mundanas nesse presente século. E pensa na mensagem: ruim de se ouvir. Aí, irmãos, muitas pessoas interpretam a gente como se estivesse dando indireta, mas não é indireta. Eu já tinha tratado com ele mais de 5 vezes a mesma questão e ele não aceitou. O que a Bíblia diz? Considera como pagão, publicano, pecador, é ímpio. E ímpio tem que ouvir o Evangelho, tem que se arrepender. Aí já é por conta totalmente da pessoa. Por conta da pessoa, você fez a sua parte. Entendeu? Mas a pessoa quer viver normal. O que me deixa assustado, Renato, é que as pessoas querem viver normal, amado. É isso que me deixa assustado. E não entende, Márcio, o perigo que está aqui envolvido. É sério, que diz que não vai herdar o reino, gente. Não é que, não vai herdar o reino, não vai. Não vai. Por isso que Gálatas diz: não erre. Deus não se deixa escarnecer. É tipo assim, gente. Cara, é tipo assim, a pessoa que quer viver no pecado, está tipo zombando de Deus. Me levar para o inferno. Estou aí, estou tranquilo. Aí, acordei de manhã, aí. Fiz o que fiz, está aí, estou de manhã, vou trabalhar. Está zombando de Deus. E Deus fala: não erra. Eu não vou aceitar isso daí. Uma hora eu te pego. Uma hora eu te pego. E Ele vai retribuir. Ele vai. Cada um segundo as suas obras. Então, enquanto tiver tempo, faça o bem. Faça o que é certo. Compete a você fazer o que é certo, faça o que é certo. Ele diz: faça o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Mas faça o bem a todos. Pode ajudar? Ajuda. Colabore, faça aos domésticos da fé. Enquanto nós temos tempo. Aqui a informação que eu deixei aqui como referência: Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 10 a 12. Para ver, irmãos, olha só. A Bíblia diz do trono branco, que é um trono de justiça, santidade. E diz que Deus está assentado nele.
Na oração feita pela irmã, no espírito, e com muita felicidade, ela disse: ele não precisa de coroa para ser rei. E Deus não precisa de coroa mesmo para ser rei. Porque Ele é o que é. Ele é o que é. E Ele está sentado no trono. E a Bíblia diz que fugiu a terra e o céu que se achou naquele lugar. Se a terra e o céu fugiu, que dirá nós, amado? A terra é estrada dos pés do Senhor. A terra fugiu. Como quem diz, a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. Aí olha o que o texto diz. E viu os mortos. João está vendo os mortos. Grandes e pequenos, como quem diz, pessoas de alta patente, pessoas nem com muita patente, mas ele viu. Grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Como quem diz, eu vou provar para você, porque você merece o inferno. Porque você estava achando que estava passando batido. Estava não. Estava sendo registrado aqui. Aí ele diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aonde estiver uma pessoa desaparecida, sumida, no mar, na terra, em qualquer lugar, por exemplo, deixa. Essa pessoa um dia vai estar diante de Deus. Por exemplo, o corpo do Ulisses Guimarães, que era o cara bem político. Acho que era. Foi igual para o cara e nunca achava. Você lembra disso? Lembra? Ele não era muito mais. Por exemplo, um irmão de um amigo meu está desaparecido, quase 20 dias. Não achou ainda. Está procurando. Deus sabe onde está. E quem fez o que fez sabe onde está, mas não quer entregar o corpo. Aquele prédio também que o avião entrou dentro dele, explodiu e nos Estados Unidos. Muita gente ali virou poeira, pó. A irmã do Vitor deu foto. Nunca acharam ele. Mais um dia, mano. Mais um dia. Toda e qualquer pessoa, seja da forma que está. Irmão, esse é o poder de Deus. Irmão, eu não sei se você já viu o pó de alguém que já morreu, dos ossos. Eu já vi o pó. Saco, e você pega ali o pó. Cinza. Só para cima. Deus vai. Eu interpreto dessa maneira, irmão. Aí é fé, cada um interpreta da sua maneira. A capacidade do poder de Deus vai reconstruir aquela pessoa ali, do pó e da cinza, do nada. E ela vai ficar ali, da maneira que ela existia, diante de Deus para ser julgada. Aí ela vai ser condenada, lançada no lago de fogo. E lá ela vai sofrer, pelo século dos séculos. Tormento. Então que a gente não venha a errar, que a gente venha a acertar. Deixa eu correr para terminar, versículo número 11 de Gálatas. Me estendi demais. Vede com grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram ostentações exterior vos obrigando a fazer circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados, para se orgulharem do ritual que empunharam ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, eu que já venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo, não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Aleluia. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança.
e também sobre Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas que pertenço a Jesus. Então Paulo ele fecha dizendo o seguinte, olha só, nem mesmo eles que estão impondo essas leis sobre vocês, eles praticam. Eles não conseguem. Querem impor vocês, façam lei, jejum em 200 dias, milhões de dias. Eles não fazem. Porque eles querem se orgulhar disso. Agora, se tem uma coisa que nós devemos se orgulhar, é na cruz de Cristo. É no que o nosso Senhor fez. E traga no seu corpo as marcas de que você pertence a Jesus. Como? Mostrando que você é uma nova criatura. Que você foi comprada com sangue. E que de fato você carrega no seu corpo as marcas de Cristo. Foi injuriado, você não injuria. Foi caluniado, você não calunia. Você não foi perdoado, mas você perdoa. Por quê? Você carrega no seu corpo as marcas de Cristo. Você demonstra que é um cristão. Você ama. Mas não me amou. Eu amo. Não me interessa o que ele fez ou faz. Eu manifesto o caráter de Cristo. Porque o que importa é ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Esse texto aqui é lindo, 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É ser uma nova criatura, é andar em novidade de vida. Romanos 6,4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Mudança, transformação. Pastor, Oi, irmão. Deus é tão poderoso que Ele ouve nossas orações, de verdade. E há um pouco tempo, estava acontecendo algo dentro de mim, assim, de muito tempo passado, uma coisa que ocorreu que me incomodava e me entristecia, e eu estava ficando, me sentindo deprimida, porque eu não via humanamente solução. Aí eu dobrei meu joelho alguns dias e orei a Deus e falei assim: Senhor, eu não sei como resolver, mas eu creio no Deus que é o dono da sabedoria e pode me ajudar e me socorrer nisso. Porque quando a gente pensa que a gente é limitado, né? Sim. Somos seres humanos. E Deus é grande e poderoso. E muito pouco de tempo Deus me respondeu. Deus fez um milagre tão grande, era alguma coisa que aconteceu e feria muito, machucava, e aí a pessoa não é cristã, mas conhece um pouco da palavra de Deus, ainda não é, mas eu creio que Deus está trabalhando, e Deus fez com que a pessoa falasse comigo e dissesse para mim: vamos novamente estar juntos, esquece de tudo que passou, sem eu dizer nada. O que eu estava sentindo. Sim. Porque eu me sentia até culpada por uma situação que eu não fiz, mas eu me sentia de certa forma, sabe? Aí Deus fez com que a pessoa dissesse assim para mim: ó, está resolvido, está tudo perdoado. E é tão forte, porque me trouxe um alívio dentro do meu coração muito grande. Porque eu não sabia como chegar e fazer e resolver. Mas eu queria muito isso dentro de mim. Sim. Então eu pedi socorro a Deus, eu pedi a Ele, porque Ele ouve. Eu pedi a Ele: Senhor, me ajuda. E Ele fez de uma forma tão linda, sabe? Assim, é o sobrenatural de Deus na nossa vida. Uma forma tão linda da pessoa falar e liberar aquele perdão que eu precisava, porque eu tinha parte no que aconteceu
Eu precisava daquilo, estava me trazendo, até me incomodando. Sim, causa. E Deus resolveu assim, botou a mão. Então, há essas formas extraordinárias de Deus agir, de mover o coração do outro, para de repente se achegar e ser tratado. Mas a forma ordinária é: se tem, vá você. Faça, vá. Para que aquilo se resolva da melhor maneira. E terminando o versículo 18, Paulo ele dá a sua bênção apostólica, como ele faz em todas as suas cartas. Ele diz: amados irmãos. Ele começou falando amados irmãos, ele termina dizendo amados irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Como ele, desmembrando o texto, eu vi que era uma parte final, eu tentei interpretar. Por que Paulo sempre diz isso? Por que Paulo sempre expressa isso? E eu tive o gracioso trabalho de pegar todas as bênçãos apostólicas do apóstolo Paulo e ler. E uma tem uma diferençazinha aqui e acolá, mas todas elas são assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E ele sempre diz amém, que significa assim seja. O tempo todo. Tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Pedro. Sempre. A conclusão que eu cheguei é: o maior benefício que o ser humano pode ter é receber a graça de Jesus. E Paulo, ele torce para que todos tenham a graça de Jesus. Todos. A doce comunhão e consolação do Espírito Santo. Uma vez, amado, uma menina que trabalhava na Noemi Teixeira, de frente à minha primeira barbearia, depois que eu parei de cortar cabelo em casa, trabalhava uma menina ali que ela era crente. E ela percebeu que eu mudei, que eu tirei a Furacão 2000, que eu botava lá, som bufando, batendo, Furacão 2000, aquela coisa toda. Tirei os funk, os rap, os pagode, tirei os funk melody, tirei tudo. Ela viu que eu fui botando louvores, pregações, fui mudando um pouco o meu modo de vestir, de falar. E certa feita ela parou: nunca mais ouvi essa menina, nunca mais. E a minha oração é que ela esteja na fé, porque o que ela me falou marcou muito, e até hoje está dentro de mim. Ela falou assim: Ricardo, vai haver momentos em que você vai estar cansado, você vai estar desanimado, vai ter momentos que você vai estar frustrado na fé, decepcionado, que você vai se machucar dentro da igreja você vai se machucar. Mas ainda que esteja já atrasado para ir para o culto, vá. Ainda que seja, ela disse, ainda que seja para você pegar a bênção apostólica. Porque ainda sendo a bênção apostólica, é bênção da parte do Senhor para a sua vida. E hoje, e fazendo esse esboço aqui, eu entendi o que ela estava querendo dizer. Porque ainda que alguém venha para receber uma bênção, uma simples bênção apostólica do seu pastor, sabe o que ele está liberando sobre a sua vida? A graça de Jesus sobre a sua vida. E nós não podemos rejeitar isso. É por isso que, por fé, quando a bênção apostólica é dada, nós abrimos a nossa mão, porque ninguém recebe nada de mão fechada. A mão está fechada significa que você já recebeu. Se a mão está para baixo, significa que você não quer receber. Mas quem quer receber algo, estende a mão e pega. Então, quando a bênção apostólica é liberada, significa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua graça como a graça do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Ele verteu o seu sangue. E Deus, que é rico em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nós não podemos rejeitar essa graça. Por isso que ele sempre diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que possamos abraçar essa graça todos os dias. Amém, amados? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo.
é o maior benefício que a raça humana poderia receber. É a graça. É a graça. É a graça. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão Eduardo, por favor, não, deve fazer a oração final. Amém? Pode ser, não? É, mano. Glória a Deus. Querido Deus eterno Pai, santo, justo, maravilhoso és tu, Senhor. Pai, muito obrigado por esse banquete ao qual o Senhor nos colocou diante de nós. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento ao qual o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui dessa noite, ó Pai, se tivermos algumas questões para ser resolvidas, que nós possamos resolvê-las, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Pois foi exposto diante de nós, Pai, a gravidade de deixarmos embaixo do tapete, Pai, aquilo que nós temos para resolver, Pai. Nos dê, Senhor, sabedoria, Pai, nos dê entendimento, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa habitar sobre nós, para que nós possamos ir resolver nossos problemas com humildade, com mansidão, com temperança, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, te peço que o Senhor possa nos conceder o restante de semana abençoado na Tua presença, Pai. Não que somos merecedores, sim, porque somos necessitados de Ti, dependentes de Ti, Senhor. Pois sem Ti, bem sabemos que nada podemos fazer, Pai. Se estamos de pé, porque o Senhor, mais uma vez, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, Pai, o Senhor nos manteve de pé, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter nos conduzido até aqui, ó Pai, Tua casa em segurança, Pai. Peço que o Senhor possa nos conduzir ao retorno para o nosso lar, em segurança, Pai, guardado debaixo da Tua potente mão, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Dê, ó Pai, a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Essa é a minha oração que eu te faço, eu te agradeço, te louvo, te exalto, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, amados. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe, se você é um desses, diz amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi o que operou, ninguém pode pedir a todos a paz do Senhor. Deus abençoe. Uma noite maravilhosa. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo.